Grana da Rede Globo chegando no Paysandu nos próximos meses. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes sobre os valores dos direitos de transmissões em relação a essa Série B do Campeonato Brasileiro de 2024, mais uma bastante acirrada. A comparação, por exemplo, de quanto o Paysandu recebia na Série C do Brasileirão do ano passado, esta importância financeira e moral do retorno à segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Da mesma forma, falando sobre acesso, na minha avaliação, um elenco muito bem montado até aqui para um começo de temporada. O Paysandu que optou já por chegada de jogadores importantes no primeiro trimestre, acho isso excepcional para um bom planejamento, a manutenção de uma certa base. Quero dar o meu pitaco também em relação às contratações chegando em Belém até aqui. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e conferir também o nosso canal de cortes, o Cortes do Black Card, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Lá a gente pega os trechos mais curtos de cada um aqui dos vídeos, coloque no máximo 4 ou 5 minutos direto ao assunto. Vai lá dar essa moral também em nosso canal secundário. Aqui no principal, se inscreva, ajudar a gente a chegar nessa marca de 60 mil inscritos, que já está bem próximo. E acho que já deu para perceber pelo estúdio, sou torcedor do Goiás. Vou deixar o link do canal do Verdão, o Goiás News, também aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre grana, algo muito importante no futebol nos dias atuais e principalmente você estar nas duas principais competições do futebol brasileiro. É óbvio que para o Paysandu, pelo seu tamanho, pelo seu histórico e também a quantidade de torcedores, a segunda divisão, na minha avaliação, ainda é muito pouco. Beleza, não estou aqui querendo inflar a bola da torcida, porque eu estou gravando um vídeo do Paysandu, porém eu vejo que no mínimo o Paysandu deveria ser um clube que passa alguns anos na Série A, cai, enfim, algo natural, assim como o Goiás, enfim, tá numa fase muito ruim, mas no mínimo isso, sabe, de pelo menos, digamos, 3, 4 temporadas na Série A do Brasileirão, você volta, cai para a Série B, fica ali 1, 2 anos e já consegue o acesso de novo, assim como o Atlético Goianiense, o Avaí, Coritiba, América Mineiro e por aí vai. Acho que o Paysandu ele deveria, pelo seu tamanho, pelo número de torcedores, estar pelo menos, no mínimo, neste grupo, né, de clubes ioiô aqui do futebol brasileiro. O ideal, né, seria tentar aprimorar a sua estrutura física e também financeira para se tornar um clube mais sólido, como por exemplo o Fortaleza, o Atlético Paranaense, mas aí a gente já está falando de um outro passo. Acho que o Paysandu também perdeu uma grande oportunidade de tentar fazer isso, né, ali em meados de 2004, 2005, 2006, assim como o Goiás. Mas enfim, não é o cenário catastrófico, ainda não é o cenário perfeito, vindo aí de muitos anos na Série C, e isso, querendo ou não, machucou muito o torcedor, mas ainda bem, graças a Deus, conseguindo voltar à segunda divisão, pelo menos, né, nessa temporada de 2024, algo que não acontecia desde 2018. E de lá para cá, muitas coisas mudaram dentro do futebol brasileiro. Em relação ao direito de transmissão, eles diminuíram. Se você comparar, por exemplo, dos clubes vindo da Série C, até que houve um aumento, ok, mas não existe, por exemplo, aquele digamos um efeito paraquedas que acontecia muito dos clubes que caíam da Série A para a Série B. Eles tinham até 4 anos com um valor muito semelhante ao que recebiam na Série A, na Série B. Isso acabou em 2019, então a competição ficou ainda mais acirrada, com os clubes tendo basicamente quase que o mesmo orçamento para um começo de ano, e aí você pode se destacar por direito de patrocinadores, sócio-torcedores, bilheteria, e isso o Paysandu leva muito vantagem, por exemplo, em relação aos clubes de cidades menores, por exemplo, aqui do Brasil. Sobre os valores para a temporada de 2024, a tendência é que gire na casa de 10 a 12 milhões de reais para cada um dos clubes. Isso porque o valor com a Abrax, a nova negociante dos direitos de transmissões, ela aumenta ano a ano. E na temporada passada de 2023, o valor era de 10 milhões de reais na Série B, 9 milhões líquidos dos direitos de transmissões para cada um dos clubes. A tendência é que esse valor, possivelmente nessa temporada, aumente um pouquinho mais. Eu colocaria mais ou menos uma casa de 12, 13 milhões de reais. No ano de 2022, por exemplo, esta quantia era de somente 8 milhões de reais
no total. Então vem tendo avanço, ainda muito pouco para clubes que fazem um elenco um pouco melhor, como o Paysandu vem fazendo nesse começo de ano, Goiás, Ceará, Sport, Coritiba. A Série B é sim muito deficitária, né, no aspecto econômico. E na Série C do Brasileirão, se hoje a gente vem comentando que 12, 10 milhões de reais é muito pouco ainda para uma Série B, na Série C é ainda pior. O Paysandu em 2023 só recebia 1 milhão de reais pelos direitos de transmissões, o que de fato é muito pouco, né? A Série C do Brasil, beleza, com o DAZN também, com o nosso futebol, conseguiu crescer nos últimos anos, mas ainda falta valorização. Você olha, por exemplo, a Série D, em vários jogos que não tem nem sequer placas de publicidade e tudo mais. Acho que consegue sim, com um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de atenção, você valorizar essas competições inferiores que contam assim com marcas gigantescas, né? A Série C nos últimos anos com vários clubes grandes como o Paysandu, Remo, Náutico, Vitória, quem mais passou aí na Série C nos últimos anos? O Criciúma também. Então assim, não é uma competição para valer só 1 milhão de reais, sabe? Para os clubes em direito de transmissão. E aí o que eu penso pro Paysandu? Beleza? Chegou agora na Série B. Por que não sonhar com a Série A? Você conseguindo para os clubes menores, né? Já até citei esse outro exemplo, como por exemplo o Brusque, com todo respeito, mas ele vai conseguindo seu espaço, né? O Salgueiro, por exemplo, que já jogou a Série B do Brasileirão, o Tupi de Minas Gerais, o Boa Esporte. A Série B é sim o paraíso, né? Você estando ali com a receita desse 10, 12 milhões de reais, mais patrocinadores, enfim, já é um começo muito bom, já é um sonho, digamos assim. Para os outros clubes com maior investimento, a Série B acaba sendo deficitária. E aí você precisa sim buscar o acesso para a Série A, porque o seu cenário acaba mudando bastante. É só a gente ver, por exemplo, as transformações de clubes que, mesmo que passaram lá por pouco tempo, ou que subiram e caíram, eles se tornam muito mais fortes do que os outros concorrentes, igual o Avaí, o Atlético Goianiense, até mesmo o CSA conseguiu investir na sua estrutura, mas nos últimos anos errou muito no futebol, né? Vem sofrendo na Série C do Campeonato Brasileiro. O próprio Fortaleza, que chegou e não caiu mais. O Cuiabá, que, se eu não estiver enganado, ficou 8 anos na Série C do Brasileirão, depois conseguiu acesso para a Série A e já está no 4º ano consecutivo de primeira divisão. Então subir para a Série A é muito importante. Se na Série C paga 1 milhão, na Série B mais ou menos 10 milhões, na Série A o mínimo que um clube recebe, é muito difícil ser menos do que isso, é 70 milhões de reais. Como o Paysandu tem uma torcida muito grande, eu colocaria na faixa de 100 a 120 milhões de reais. Por exemplo, se o Paysandu conseguisse um acesso para a Série A de 2025, eu colocaria aí, baseado nos últimos números de Bahia, Ceará, Goiás, Coritiba, Sport, nas últimas exibições na Série A do Campeonato Brasileiro, esse valor superior a 100 milhões de reais com direito de transmissão. Então, esta chegada à Série A do Campeonato Brasileiro seria, ou será, a gente torce, né, muito importante para o Paysandu. Se não der para acontecer nesse ano, também sendo algo plausível de ser estudado, trabalhado, sonhado para os próximos anos também, saindo, digamos, de um valor de 1 milhão para 100 milhões, por exemplo, como o Vitória fez em 2 acessos consecutivos aí nos últimos anos. Há outro aspecto também que eu parabenizo a diretoria do Paysandu pela coragem, pelo planejamento no começo de 2024, é de já montar um elenco competitivo para o Campeonato Paraense. É óbvio que outras contratações vão acontecer antes do início da Série B, mas o que eu quero dizer é porque essa grana dos direitos de transmissões, tanto da Globo, Premiere e também com a Bandeirantes, em alguns jogos exibidos na TV aberta, ela só chega com a porta batendo. Já na Série B do Brasileirão, essa grana pinga nos cofres aí dos clubes de forma parcelada a partir do mês de abril. Por isso que muitos clubes adotam essa postura de fazer um time mais barato no campeonato estadual, até mesmo o campeonato paraense, que para o Paysandu e para o Remo também não é o campeonato, digamos, mais lucrativo do mundo, né? Ele é assim também deficitário para os clubes do interior, até que é um cenário ok, mas para o Paysandu, enfim, com a torcida, com as ambições, né? Os custos maiores, é um campeonato que paga ainda muito pouco. Então, o Paysandu, ele adotou uma estratégia de você já montar um time competitivo no começo do ano, e você tendo organização financeira pode sim fazer isso tranquilamente. Por que eu penso assim? É muito arriscado você deixar para montar um elenco
no começo da Série B. Pode ser que isso aconteça, uma reformulação e tudo mais, mas você começando o ano, fazendo uma boa pré-temporada, a manutenção de peças importantes da temporada passada, também com a manutenção do técnico Hélio dos Anjos e as contratações para um nível de campeonato mais fraco, inicialmente com jogadores pegando ritmo, conhecendo a cidade, o clube, a torcida e os adversários, pouco a pouco até a chegada da Série B, onde lá em abril, enfim, você já consegue ter um entrosamento muito maior do que uma montagem lá, né, já com a competição há poucos dias de se iniciar. Então o Paysandu ele tem hoje um elenco muito competitivo na minha avaliação. Já falei especificamente sobre esse assunto, vou deixar para vocês na tela final, mas dá sim um cenário de esperança para o torcedor nesse ano. Enfim, chegadas de jogadores importantes logo no começo do ano, e é óbvio, uma outra chegada, por exemplo, de um camisa 10 talvez, um outro centroavante, talvez mais um ponta, isso pode sim acontecer ali antes da Série B do Campeonato Brasileiro, mas você já tem uma espinha dorsal vinda da Série C do ano passado e contratações pontuais já no começo de 2024 que eu tiro o chapéu para a diretoria do Papão. Como por exemplo, o goleiro Diogo Silva, acho um jogador espetacular para a Série B do Brasileirão. Outros atletas interessantes na defesa, como o Jefferson, lateral esquerdo que estava na Bulgária. No meio de campo também boas chegadas como o Biel Fonseca, o Val Soares e o Leandro Vilela. Acho contratações assim excepcionais para um começo de campeonato paraense. Tem também o Gabriel Bispo, eu vejo mais como uma aposta ali para o meio de campo. O Wesley Garcia, também venezuelano, que pode fazer essa função de um camisa 10. No ataque também muito interessante para você começar a temporada. Tem o Nicolas, tem o Edinho, gosto muito desses dois jogadores. O Jean Dias também, que é um jogador que pode agregar experiência. O Leandro também, outra função de camisa 9. O Yuri precisa recuperar a sua moral. Acho que para um começo de temporada é também uma contratação válida, além das outras manutenções, como por exemplo do Vinícius Leite. Enfim, acho um elenco bem equilibrado nesse começo de ano. Eu ainda, para a Série B, se fosse para começar hoje a Série B, eu tentaria trazer um outro jogador pelas beiradas, um pouco mais veloz, pelo menos mais dois jogadores para o meio de campo, principalmente um camisa 10 e mais dois defensores, um lateral direito e um zagueiro. Mas para janeiro eu acho o time do Paysandu muito bom. Pode deixar a sua opinião também a respeito desse assunto, combinado? Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes, o meu canal do Goiás também, Goiás News aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. E vou deixar todas as informações, pode palpitar também o que você pensa a respeito desse assunto, do direito de transmissões, um Paysandu mais forte para a temporada de 2024 e as contratações até aqui que eu consigo enxergar com bons olhos. Pode ser que não dê certo, pode sim, o futebol ele é muito imprevisível, mas na minha opinião a diretoria acerta, já com montagem de um elenco interessante, bom para um começo de temporada. Tanto o Paysandu quanto o Remo eu vejo com um cenário bem positivo para esse ano de 2024. Pode palpitar aqui embaixo também nos comentários. Fechado? Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade. Valeu, galera!